Você está prestes a conhecer uma história que vai mexer com o seu coração. 2 irmãos gêmeos, filhos de um milionário, nasceram cegos e cresceram em um mundo de silêncio e escuridão, até que uma simples faxineira entrou em suas vidas e fez algo que mudou tudo para sempre. Mas antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque histórias como essa você não vai querer perder. A mansão Moretti sempre impressionava quem passava por ela. Imensa, cercada por jardins impecáveis, lustres de cristal e corredores silenciosos, mas, por trás de toda aquela riqueza, havia dor, solidão e segredos guardados a 7 chaves. Henrique Moretti, um dos empresários mais poderosos da cidade, era um homem frio e implacável. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas seus filhos gêmeos, Lucas e Lara, haviam nascido cegos. Isolados do mundo, viviam entre paredes luxuosas, mas sem calor humano, sem alegria, sem alguém que realmente os visse além da deficiência. Até que Maria chegou. Contratada como faxineira, ninguém imaginava que aquela mulher simples e de olhar bondoso seria responsável por transformar para sempre o destino dos gêmeos. Ela não apenas limpava os cômodos da mansão. Maria começou a limpar as feridas invisíveis que o tempo e a indiferença haviam deixado. E foi nesse ponto que algo extraordinário começou a acontecer. Desde o primeiro dia, Maria percebeu que havia algo estranho naquela mansão. O silêncio não era apenas resultado da disciplina rígida imposta pelo patrão. Era um silêncio pesado, como se cada parede escondesse uma verdade incômoda. Quando encontrou Lucas e Lara pela primeira vez, seu coração apertou. As 2 crianças estavam sentadas no chão, lado a lado, cercadas por brinquedos caros, mas que pareciam inúteis em suas mãos. Lucas tateava um carrinho de metal, sem emoção no rosto. Já Lara acariciava uma boneca de porcelana, mas sem sorrir, como se aquele objeto fosse apenas mais uma peça sem vida em sua escuridão. Vocês gostam de brincar? Perguntou Maria, suavemente, sem querer assustá-los. As crianças se entreolharam, mesmo sem enxergar. Brincar? Lara respondeu, hesitante. A gente não sabe brincar como os outros. Maria engoliu em seco. Percebeu que, além da cegueira, havia algo ainda pior: a ausência de estímulos, de afeto, de incentivo. As crianças não conheciam o riso livre, não conheciam a imaginação que dá asas à infância. Nos dias que se seguiram, enquanto limpava os corredores ou arrumava os quartos, Maria começou a inventar pequenas formas de interação. Levava flores do jardim e deixava que Lara sentisse o perfume, descrevendo cada cor com detalhes. Essa é uma rosa vermelha, vermelha é como o calor do sol no rosto. Ou deixava que Lucas tocasse diferentes objetos, incentivando-o a adivinhar o que eram pelo som. Escute, isso é madeira, agora ouça este aqui, é metal. Você consegue perceber a diferença? E, a cada tentativa, um pequeno sorriso surgia no rosto dos gêmeos. Sorrisos tímidos, mas reais. Naquela casa em que os empregados eram frios e mecânicos, Maria se tornou a única voz doce, a única presença que trazia vida. E logo Lucas e Lara começaram a esperá-la ansiosos, a contar as horas para ouvir suas histórias, suas descrições do mundo lá fora, sua maneira de transformar o invisível em algo quase palpável. Mas essa aproximação não passou despercebida. Henrique Moretti observava de longe, e a cada risada que ecoava nos corredores, seu semblante endurecia ainda mais. Para ele, esperança era apenas uma forma cruel de ilusão. E foi nesse ponto que a tensão começou a crescer. Com o passar das semanas, Maria já fazia parte da rotina de Lucas e Lara. Os gêmeos, antes silenciosos e retraídos, agora riam, faziam perguntas, exploravam os sons e os cheiros como se estivessem redescobrindo o mundo. Mas, para Henrique Moretti, aquilo não era motivo de alegria. Uma noite, ele chamou Maria à biblioteca da mansão. O ambiente, com paredes forradas de livros antigos e cheiro de madeira envelhecida, parecia ainda mais opressivo sob o olhar frio do milionário. Maria, começou ele, com a voz firme, quero que entenda uma coisa. Meus filhos não precisam de ilusões. Eles nasceram cegos. Essa é a realidade. Seu trabalho é manter a casa limpa, não encher a cabeça deles com fantasias. Maria, embora assustada, manteve-se firme. Senhor Moretti, não são ilusões. Eles estão apenas aprendendo a sorrir. O empresário apertou os lábios, irritado, mas não respondeu. Apenas fez um gesto brusco, dispensando-a.
Naquela noite, Maria teve dificuldade para dormir. Algo naquelas palavras a incomodava profundamente. Por que um pai, com tanto poder e dinheiro, preferiria ver os filhos na escuridão emocional em vez de alimentá-los com esperança? Dias depois, a resposta começou a surgir. Enquanto recolhia roupas em um dos corredores, Maria ouviu vozes vindas do escritório. A porta estava entreaberta. Reconheceu a voz de Henrique, logo em seguida, a de um médico. Eu já disse que não vou arriscar. Henrique falava com tom duro. Mas, Sr. Moretti, respondeu o médico, os exames mostraram que os gêmeos têm uma chance real de recuperar parte da visão. É um tratamento experimental, sim, mas as possibilidades são animadoras. Não, cortou Henrique. Não vou submeter meus filhos a falsas esperanças. Prefiro que aprendam a viver como são, em vez de sofrer com tentativas que podem falhar. Maria sentiu o coração disparar. Um tratamento? Uma chance real? O pai sabia, e estava escondendo isso dos filhos. Naquela noite, enquanto os gêmeos já dormiam, Maria permaneceu sentada à beira da cama, olhando para eles em silêncio. Pela primeira vez, sentiu uma raiva profunda dentro de si. Aquela não era apenas uma questão de medo ou prudência de um pai. Era egoísmo. Era covardia. E, naquele momento, tomou uma decisão. Se Henrique não tinha coragem de lutar pela esperança de seus filhos, então ela teria. As semanas seguintes foram um turbilhão dentro da mansão Moretti. Maria não conseguia tirar da cabeça a conversa que ouvirá entre Henrique e o médico. Havia uma chance. Uma possibilidade de que Lucas e Lara finalmente enxergassem o mundo que ela tanto descrevia para eles. Durante o dia, continuava com sua rotina, inventando brincadeiras, narrando cores, cheiros e sons. Mas, por trás de cada sorriso, escondia um segredo, estava reunindo informações. À noite, buscava discretamente contatos, ligava para clínicas, lia artigos que conseguia acessar em bibliotecas públicas. Descobriu que o tratamento experimental existia de fato, e, embora arriscado, já havia mudado a vida de outras crianças. Certo dia, enquanto caminhavam pelo jardim, Lara perguntou: Maria, você acha que um dia eu vou ver o rosto do meu irmão? Maria parou. Sentiu a garganta apertar. As mãos tremiam, mas ela respondeu com firmeza. Eu acho que sim, Lara. Acho que esse dia vai chegar. Essas palavras foram um estupim. Ela não podia mais se calar. Naquela noite, quando os gêmeos já estavam em seus quartos, Maria tomou coragem e bateu à porta da biblioteca. Henrique, sentado atrás da mesa de mogno, erguia um copo de uísque enquanto revisava documentos. Seus olhos severos se estreitaram ao vê-la entrar. O que foi agora, Maria? Disse, sem paciência. Ela respirou fundo. Preciso falar sobre Lucas e Lara. O empresário suspirou, largando o copo na mesa. Já conversamos sobre isso. Você está confundindo as crianças com suas fantasias. Mas Maria não recuou. Não são fantasias. Eu ouvi a conversa com o médico. Sei que existe um tratamento. Sei que há uma chance real. O silêncio que se instalou era pesado, quase sufocante. Henrique apertou os punhos, irritado. Você não entende. Eu não vou permitir que meus filhos sofram com falsas esperanças. Maria deu um passo à frente, a voz firme e carregada de emoção. E o que o senhor acha que eles sofrem agora? Viver no escuro não é pior? Ser privados até da esperança é o maior castigo que alguém pode dar a uma criança. Henrique se levantou, a raiva estampada no rosto. Você está ultrapassando todos os limites. É apenas uma faxineira nesta casa. As lágrimas marejaram os olhos de Maria, mas ela não se deixou intimidar. Talvez eu seja apenas a faxineira, mas sou a única que realmente vê seus filhos. Eles precisam de alguém que lute por eles. Se o senhor não tiver coragem, eu terei. Henrique ficou em silêncio. Pela primeira vez, a rigidez em seu olhar vacilou. Havia algo por trás daquela fúria: medo. Medo de falhar, medo de perder, medo de amar de verdade. E, naquele instante, o império do homem poderoso parecia frágil diante da simplicidade e da força de uma mulher comum. O destino dos gêmeos estava prestes a mudar, e nada mais seria como antes. Depois daquela noite, algo mudou dentro de Henrique Moretti. As palavras de Maria ecoavam em sua mente:
derrubando, pouco a pouco, a muralha de frieza que havia construído ao longo dos anos. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu olhar para os filhos não como fardos, mas como crianças que mereciam uma chance de viver plenamente. Dias depois, uma decisão foi tomada. Os gêmeos seriam submetidos ao tratamento experimental. As semanas que se seguiram foram marcadas por incertezas, viagens a clínicas especializadas, consultas e longos períodos de reabilitação. Maria permaneceu firme ao lado de Lucas e Lara, acompanhando cada sessão, cada pequeno progresso, cada lágrima de dor e cada sorriso de esperança. E então chegou o grande dia. Na sala iluminada por uma janela ampla, os gêmeos estavam sentados, de mãos dadas, com Maria e Henrique ao lado. O médico se aproximou, examinando-os com calma. Havia tensão no ar, todos sabiam que aquele seria o momento decisivo. Lucas, abra os olhos devagar, orientou o especialista. O menino obedeceu. Por alguns segundos, apenas piscou, confuso. Depois, arregalou os olhos e murmurou, com a voz trêmula. Eu vejo luz, vejo formas. As lágrimas desceram pelo rosto de Maria, que apertou a mão dele com força. Muito bem, Lucas. Agora você, Lara. A menina abriu os olhos com cuidado. Por um instante, pareceu perdida. Então, soltou um suspiro emocionado. Cores, eu vejo cores. Maria não conteve o choro. E, naquele momento, os dois gêmeos, ainda atordoados com a nova realidade, voltaram seus olhos na direção dela. O primeiro rosto que conseguiram enxergar, mesmo que ainda embaçado, foi o dela, Maria, com um sorriso aberto, lágrimas correndo e o coração transbordando de amor. Henrique, parado atrás, levou as mãos ao rosto, tentando esconder o pranto. Todo o orgulho, toda a dureza, toda a resistência, desmoronaram diante da cena. Ele caiu de joelhos ao lado dos filhos, abraçando-os com uma força que jamais havia demonstrado. Me perdoem, sussurrou, com a voz embargada. Me perdoem por ter demorado tanto a acreditar. Lucas e Lara sorriram, ainda confusos, mas felizes. Para eles, aquele não era apenas o dia em que começaram a enxergar o mundo. Era o dia em que enxergaram, pela primeira vez, o coração do próprio Pai. E assim, naquela sala iluminada, um milagre aconteceu. Não apenas a visão devolvida a duas crianças, mas também a transformação de um homem que finalmente aprendeu que o verdadeiro valor da vida não está no dinheiro acumulado, mas no amor que se é capaz de oferecer. E tudo começou com uma simples faxineira chamada Maria.